programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. O programa de hoje será sobre o domínio das emoções. Tema de palestra gratuita a ser ministrada pelo professor mestrado em Engenharia Biomédica, Maximiliano Raimann. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. É um prazer para mim também estar aqui no 40 Minutos, programa que a gente conhece aí, se valoriza, né? E é bom a gente estar podendo participar aqui dessa vez. Muito obrigado. Mas por que devemos controlar nossas emoções e não dar vazão a elas assim, totalmente, assim como eu vejo que alguns analistas recomendam? Essa é uma coisa interessante da gente pensar, né? A primeira coisa que é interessante a gente ver assim, ó. Vamos pensar nas nossas emoções, né? É importante a gente saber que nós temos emoções, elas estão aí. E a questão de controlar é o seguinte, quem é que não controla as próprias emoções? Tem até uma frase interessante de uma pessoa que viveu há mais de 2.500 anos, que é o Sócrates. Ele falava assim, o que nos diferencia do animal subhumano se a gente der vazão para qualquer tipo de emoção que a gente tenha? O que vai nos diferenciar do animal subhumano, nesse caso? Sim. Nada, né? Porque o que acontece é isso, o animal subhumano, ele é movido pelas suas emoções. Né? Que nem a gente estava conversando a questão do animal do cão, né? Do cachorro, do gato. Ele segue os instintos dele, as emoções dele. Então ele está querendo procriar, ele vai atrás da cadela. Né? Ele está querendo comer, ele vai lá e come, tem comida. E por aí vai. E o ser humano não deveria ser assim? Pois é, o ser humano deveria ser assim, será? Imagina se a gente desse vazão a todas as emoções ou todos os instintos que a gente tem. Como é que seria? No tempo das cavernas, deveria possivelmente ser, era assim, né? Bem e aí com a evolução foi se modificando. Exatamente. O processo social até ajuda, né? Mas isso, esse refreamento aí não cria um recalque na pessoa? Sei lá, talvez existam diferentes posições em relação aos analistas, psicólogos e a ciência que vocês seguem. Isso. A gente vê o seguinte, o que vale é o processo assim, a pessoa ter o discernimento. O que é o discernimento? É ela saber distinguir o que é o bom e o que não é. Com relação às emoções é a mesma coisa. A emoção. É bom você ter emoção em alguns contextos? Então, por exemplo, você está entre amigos, que nem você está num ambiente, por exemplo, que está muito tenso e vê que não tem sentido aquela tensão, você pode fazer uma brincadeira, ameniza aquela tensão. É a emoção que você usou, o humor, né? E aquilo foi bom para todo mundo. Agora, tem certas circunstâncias que não é positivo. Se a gente for ver, por exemplo, o pessoal que está assistindo aí, se vocês forem ver nas suas relações aí com as pessoas, será que não acontece de você ter emoções que atrapalham a sua vida, por exemplo? Ou seja, você dá vazão para aquela emoção e cria um problemão para você, às vezes durante meses, anos, às vezes até você cria uma inimizade com uma pessoa por causa de um momento de extravasão emocional. Sim. Será que isso é bom? Isso não é bom, né? Não adianta. Eu estou perguntando aqui, mas o fato é existem momentos não é bom para ninguém. Que geram brigas, conflitos, momentos que você tem que ter autocontrole diante do público. Exatamente. Mas e não existem situações em que a pessoa pode exagerar, talvez, e que ela precisaria ter sentimento? Digamos, imagine você numa montanha-russa e você andando ali sem emoções nenhuma, você com autocontrole, todo mundo assustado e você dá toda aquela volta. Você não corre o risco de se tornar insensível? Sim. Veja bem, pegar o exemplo da montanha-russa. Para que as pessoas vão, por exemplo, a um parque de diversões? Porque elas estão em busca de emoções. Isso. Então, veja só, se ela está buscando emoção, a tendência é que o ambiente dela, né, a forma de pensar, a forma de agir, seja emocional não só nesse tipo de emoção, mas em outros tipos de emoção. Então, o ideal que a gente vê é a pessoa, cada vez mais, ela caminhar para uma manifestação de maior, vamos dizer assim, autocontrole, autodomínio. E aí vê, quero ter emoção em determinado contexto, aí vai, entra, tem aquela emoção, mas tudo visando algum objetivo mais claro. Não simplesmente visando assim, agora eu quero ter emoção. A pessoa até pode fazer isso, qualquer um pode sentir as emoções, se ter as emoções, sentir as emoções não é negativo. Mas o curso não ensina você ter um autocontrole total a qualquer momento? Isso. Olha, autocontrole total a qualquer momento, isso aí, até onde a gente vem, ainda não existe, sabe? Até, de repente, consciências bem avançadas, evoluídas, elas chegam nesse ponto. No nosso nível, o que eu acho que é interessante nós estarmos buscando
é um nível de controle das emoções que faça a gente ter uma boa convivência, né? Que faça, por exemplo, a gente atingir nossas metas de maneira tranquila, clara, de ter uma boa relação com as pessoas e de não criar mais problemas para a gente por causa do nosso temperamento. Sim. Essa é a coisa. Então, por exemplo, existem várias coisas que ajudam nisso. É que nem a gente estava falando, você falou o exemplo da montanha-russa. Por exemplo, se a pessoa está buscando emoções, a busca dela por sentir emoções, vai lá na montanha-russa, aí quer ouvir uma música que mexe muito com as emoções dela. E a tendência é que ela tenha uma relação com as outras pessoas muito pautada em emoção. Como é uma maneira de você começar a dominar isso? Começar a mudar, por exemplo, os seus focos, os seus interesses. Será que não é mais interessante, de repente, a pessoa começar a investir em situações onde ela prevaleça não a emoção, mas a razão, o intelecto, o discernimento, essas coisas todas? Então, por exemplo, quer ver um exemplo? A pessoa que vai fazer uma leitura. Você pode ler um livro que mexe com as suas emoções, ou você pode ler um livro, por exemplo, que vai fazer você se autoconhecer. Né? Sim. Você fazer uma autoanálise, por exemplo, de você, e isso vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor do que você é, porque você vai se conhecer, você vai ver como que você se manifesta. O objetivo é buscar a razão tendo um controle da emoção? Isso. Por quê? É aquela história que a gente fala assim, ó, você quer que as emoções dominem você ou você quer dominar as suas emoções? Dominar as emoções não significa que você vai ser um cara insensível e reprimido, uma pessoa insensível e reprimida, não é isso. Eu vou dominar as emoções, você saber o momento de você ter uma emoção que você pode ter, aquilo vai ser positivo para você e para todo mundo, e o momento que certas emoções não são bem-vindas. Ou, pelo menos, você saber que você está tendo aquela emoção. Porque o que acontece é que as pessoas elas não têm autoconscientização emocional. O que é essa autoconscientização emocional? É a pessoa, ela está vivenciando uma situação onde está com alto grau de qualquer tipo de emoção, pode ser, mas ela não está lúcida para que ela está tendo aquela emoção naquele momento. Ela não para pensar que ela está super irritada, ou que ela está super nervosa, ou que ela está super alegre até. Uhum. Ela não tem autoconsciência do que está acontecendo dentro dela. Então, o primeiro passo para você ter um domínio das suas emoções é você ver assim, que emoção você está sentindo agora, nesse exato momento. Mas as pessoas, normalmente, elas se confrontam com outras pessoas e sofrem influências nessas emoções. Existe já uma regra, algo que vai ser ensinado em que a pessoa vai poder exercer esse autocontrole naquele momento em que ela se sente ofendida? Isso. O que nós vemos é assim, ó, nós estudamos o processo das emoções em cima do que a gente estuda, do estudo da consciência, que é a conscienciologia. Então, essa história da relação entre as pessoas é o que mais gera emoção, né? Porque a pessoa que está isolada, sozinha ali, ela normalmente fica mais estável emocionalmente. Agora, o que me gera emoção na hora que eu encontro com você e você faz uma coisa que eu não queria que você fizesse e aquilo, de algum modo, me decepciona. E aí, um reage com vitimização, o outro reage com raiva, o outro reage com agressão física, inclusive, e por aí vai. Cada um vai ter a sua reação. Então, o que é importante? É você ter essa visão do que está acontecendo. Como que você é? Como é que você reage a essas emoções? Claro. E aí vai ver assim, ó, nesse contexto eu reajo às emoções. Aí você começa a perceber o quê? Tem mais coisa além dessa relação física entre eu e você. Existe, por exemplo, aquilo que você falou das energias. Uma pessoa, ela tem um padrão de energia dela. Aquele padrão de energia pode contaminar o outro sem ele falar nada. Um exemplo. Se já aconteceu de você, por exemplo, perguntar aqui para os nossos telespectadores, já aconteceu de algum de vocês estar próximo de uma pessoa que está deprimida e daqui a pouco você começar a se sentir chateado, para baixo, mal, sem motivo aparente? Sim. Ou por outro lado, uma pessoa está super bem, super alegre e você está perto, daqui a pouco você está bem, super alegre. Você é contagiado pela outra pessoa. Mas eu vou pedir um tempo que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o professor mestrado em Engenharia Biomédica, Maximiliano Raimann. Professor,
Porque muitas vezes nos sentimos mal perto de determinadas pessoas e às vezes também ao contrário, muitas vezes estando todo mundo calado. Exatamente. O interessante a gente ver assim, ó, para a gente até estudar as emoções, é importante a gente entender a nossa realidade como consciência. Essa realidade é a seguinte, você tem a consciência, ela não é o corpo físico, tá? Então, existe esse corpo físico, que é o que nós estamos usando aqui, só que além desse corpo, existem energias que estão em volta aqui de nós. Essas energias são energias não físicas, né? Que a gente chama de bioenergia. Existem outros corpos, outros veículos, que a gente chama veículos de manifestação, que você vai usar a hora que você não tiver mais esse. Ou seja, a hora que a gente chama de morrer, você vai continuar usando ele. Que é o que o pessoal chama lá, os espíritos usam, né? Ou seja, na verdade ninguém morre. O que acontece é a pessoa ela deixa um corpo, descarta um corpo, passa a usar o outro. E por aí vai. Existem mais coisas que aí que a gente poderia falar, mas não é o interesse agora. Isso é um estudo dentro da Conscienciologia, que é uma das coisas que a gente pesquisa e aprofunda, que são esses veículos de manifestação. Mas por que eu estou mencionando isso agora? Pelo seguinte, essa parte das energias, ela sai dessa sua região. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora. Eu posso perceber o padrão das suas energias e você pode perceber o padrão das minhas energias. Até mesmo o telespectador mais sensível, ele é capaz de entrar no meu padrão de energia. Como assim? É porque esse padrão de energia, ele não é regido pelas leis físicas, entendeu? Ou seja, de espaço. É regido mais por uma questão de conexão de pensamento. Então, por exemplo, se ele começou a entrar na minha onda de pensamento, nas coisas que eu estou colocando e falando, ele pode entrar no meu padrão de energia e perceber o meu padrão de energia. Entendeu? Então, qual que é a importância disso para isso que a gente está falando? Você está num ambiente, que nem você está lá, eu vou dar lá a palestra. Aí eu vou estar, aquele ambiente que eu vou estar dando a palestra, ele vai estar impregnado com as minhas energias. Eu sou o professor, vou estar lá dando a palestra, aquele ambiente vai estar com o meu padrão de energia. Mas existe uma mensuração desse padrão de energia? A mensuração pode ser feita pelo sensitivo, que é a pessoa que consegue perceber isso. Né? E você pode desenvolver, se tornar um sensitivo. Isso aí não é, tipo assim, não é uma privativo coisa privativo de ninguém. É uma questão de trabalho. Você vai desenvolver aquilo, você chega lá, qualquer um tem, vamos dizer assim, que tiver interesse pode chegar lá. Então, eu estando nesse ambiente, o que vai acontecer? O meu padrão de pensamento, de sentimento, as pessoas vão poder captar e entrar naquela onda. A mesma coisa, por exemplo, a pessoa vai num show de rock, por exemplo. Ela entra lá, daqui a pouco ela está entrando naquele processo da música. Às vezes a música é uma música, vamos dizer assim, romântica, super emocional, daqui a pouco a pessoa está chorando ali. Imagina, antes daquilo ela nem estava pensando no assunto, daqui a pouco ela está chorando. Por quê? É porque ela entrou no padrão de sentimento, de energia, de emoção da música. Entende? Então isso acontece em grandes eventos, mas de pessoa para pessoa também. Ou influenciado por lembranças. E as lembranças também atingem isso. E aí entra coisas assim, ó, essa condição da lembrança. Vamos pegar o exemplo de pessoas que já morreram. Aí daqui a pouco você está lá, daqui a pouco um parente seu morreu recentemente, pouco tempo, vamos supor assim. Aí daqui a pouco você começa a lembrar dele e fica triste. Ou fica feliz. Triste ou feliz, depende. Vamos supor que a pessoa fique triste. O que pode estar acontecendo? Aquela pessoa pode ter se aproximado dela, sem o corpo físico, mas ela ainda está viva, está naquele outro corpo que a gente comentou, ela se aproximou dela naquele momento e aí ela inconscientemente, ela reconheceu o padrão da energia da outra. Ela nem sabe que existe energia, não sabe que funciona assim, mas ela reconheceu o padrão da energia da outra. Quando ela reconhece o padrão, ela lembra, ela conecta com as sinapses aqui, com o pensamento dela, e lembra, não, meu avô, minha mãe, não, parente lá meu. E aí ela associa e de repente tem algum processo emocional desencadeado por isso. O que vocês chamam de energia seriam os espíritos? Não, o espírito assim, que eu chamo de consciência, é você e sou eu. O que muda? Eu tô com o corpo, ele tá sem esse corpo físico. Só muda isso. Eu tenho corpo físico e ele não tem corpo físico. A diferença é só essa. A energia vamos dizer assim, é algo que não é o espírito ou não é a consciência, mas vamos dizer assim, é do que a consciência se utiliza para poder se manifestar. Por exemplo, esse corpo aqui é um corpo de energia, né? Corpo físico, matéria. Matéria, você sabe que matéria é energia, átomo. Em última análise, matéria é energia, né?
como o próprio Einstein Nesse caso, falou. nós estamos envolvidos por energia e outros chamados espíritos. Pois é. Então, por exemplo, a pessoa que desenvolve lá aquela questão lá de percepção, que a gente chama de percepção parapsíquica, ela pode começar a perceber isso. Entendeu? Perceber as energias desses espíritos, dessas consciências que estão sem o corpo físico. Ela é capaz de perceber. E aí entra o domínio das emoções nesse nível. Olha como esse já é um nível mais avançado. Por quê? A pessoa, ela consegue perceber o que as consciências não mais físicas, extrafísicas, podem ou não influenciar ela. Mas para isso ela tem que desenvolver essa sensibilidade, esse parapsiquismo. Mas quando a gente está assumindo o controle de uma situação, a gente não sabe se está tendo influência de espíritos. Então é difícil saber isso. Isso. No início, primeiro a pessoa tem que começar a entender, saber se ela está tendo emoção ou não. Sim. Depois que ela começou a ver, olha, eu estou tendo emoção, meu modo de funcionar é esse, né? Por exemplo, qualquer um dos telespectadores pode se perguntar o seguinte: qual é a emoção mais rotineira que você tem? Qual é o padrão de emoção mais rotineiro que você tem? Cada um teria um tipo de... Pode variar. Por exemplo, existem dezenas, centenas de emoções diferentes. Existem aquelas básicas, né? Que é raiva, alegria, ódio, inveja, tristeza e tudo. Mas existe uma série de outras. E qual seria o primeiro passo prático para a pessoa iniciar o domínio das emoções? O primeiro passo que a gente vê assim, ele é um passo assim da autopesquisa. Ela vê assim, tentar se tornar consciente das próprias emoções. Saber que está tendo emoção e quando está tendo aquela emoção. E é meio complicado, porque a pessoa se autoavaliar é diferente. Exatamente. É que nem aqui, a gente está conversando. Aí que nem você falou assim, a pessoa pode, de repente, numa palestra, num programa de TV, ficar nervoso. Isso. Ela tem que estar consciente, fiquei nervoso aqui. Aí, por exemplo, a boca ficou seca. Por quê? A boca ficou seca é um processo fisiológico que tem a ver com um processo emocional. Então, se a boca ficou seca, é porque houve algum processo emocional de ansiedade nesse momento meu. Porque senão não teria por que a boca ficar seca. Se eu tivesse totalmente sem emoção, você está entendendo? Então, apareceu alguma emoção apareceu. Então, isso é um nível de autodomínio, de autoconsciência emocional, que é um pré-requisito para você dominar. Você não domina nada que você não conhece. Sim. Entende? Então, isso, a pessoa é interessante que ela começa... À medida que vai estudando isso, desenvolvendo, você vai fazendo isso no seu dia a dia. Você começa a se tornar, não, está acontecendo isso comigo. A pessoa falou aquilo para mim, me irritei, fiquei chateado. Entendeu? E o senhor iniciou no Instituto de Projeciologia porque teve alguma experiência fora do corpo, alguma coisa nesse sentido? Tive. Eu, quando tinha mais ou menos, a minha adolescência, né, uns 14, 15 anos, eu tinha algumas experiências que quando eu ia dormir, ou antes de eu acordar, eu sentia que eu estava retornando para o meu corpo. Sabe? Estava encaixando aqui no meu corpo. E aquilo acontecia esporadicamente. E eu achava aquilo normal. Eu achava que aquilo acontecia com as pessoas em geral. Então nunca pesquisei mais aquilo. Até que chegou um belo dia lá, eu estava numa faculdade que eu dormia lá é tipo um local que várias pessoas dormiam, uma república, né? Sim. Até que um belo dia aquilo aconteceu, eu falei, na mesma hora eu falei assim, vou deixar ver até onde que isso vai. Aí quando eu vi, eu saí totalmente do meu corpo e eu estava lúcido fora do meu corpo. Meu corpo ali deitado e eu lúcido fora do corpo. E chegou a presenciar o corpo. Aí eu vi meu corpo, aconteceu lá uma série de circunstâncias lá e eu totalmente lúcido para a situação. Aí passou um tempo, eu voltei para o corpo. E como foi sua emoção naquele momento? Não, o que aconteceu, a emoção nessas situações, ela faz você voltar para o corpo. Quando você tem muita emoção. Então, por exemplo, eu estava bem, até que chegou um momento lá que eu saí do ambiente que eu estava, aí fui num ambiente que eu não conhecia, aquilo me deu um certo medo, e eu voltei para o corpo na hora que me deu medo, fora do corpo. Sim. Entendeu? Então, uma das coisas que dentro da Conscienciologia a gente procura desenvolver o domínio das emoções é porque é uma das formas de você desenvolver essas possibilidades aí, a projeção, o parapsiquismo. O Instituto ele busca desenvolver então esse tipo de situação. E o senhor veio crescendo, já fez outras experiências? Bem. Como que tem alguns exemplos? Temos. Aqui nós vemos o seguinte, o Instituto ele estuda a consciência, estuda a conscienciologia. Então, a conscienciologia, como o nome diz, é o estudo da consciência. A consciência se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, a consciência se manifesta pelos atributos intelectuais. Então, temos lá memória, raciocínio lógico,
imaginação, entendeu? Associação de ideias, por aí vai. Esses são alguns conhecidos. Só que ela também se manifesta pelas percepções parapsíquicas. E essas percepções... Que são percepções que a pessoa chama extrasensoriais, entendeu? É da consciência. Como você tem a sua intelectualidade, você também tem isso. Só que, por que a gente aqui no nosso planeta, na nossa vida, não vê muito isso comumente? Porque as pessoas não investem muito nisso. Por exemplo, você vê um monte de gente na faculdade estudando, lendo e aplicando. Está desenvolvendo o processo lá da razão, da intelectualidade. Mas as pessoas não param para estudar esse outro aspecto que elas têm também. Sim, e nós vamos falar sobre esses outros aspectos daqui a pouco. Ótimo. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro bloco, hoje entrevistando o professor em Engenharia Biomédica, Maximiliano Raimann. Professor, muitas vezes parece que nossas energias desaparecem sem o menor esforço e sem explicação alguma. Existe uma explicação para isso? É que você está falando assim, às vezes a pessoa fica cansada, exaurida. Parece que tiraram alguma coisa dela. Suas energias. Acontece. Isso acontece às vezes também, quando a pessoa tem algum processo emocional muito exacerbado. Vocês tentam reparar essa situação. Por exemplo, a pessoa ficou, às vezes, muito chateada ou ansiosa durante muito tempo. Quando ela fica ansiosa muito tempo, a tendência é que depois ela fique em baixa de energia. Mas isso é uma situação que acontece. Outra que às vezes acontece. Chega perto de algumas pessoas que parece que vampirizam a sua energia. Falam isso até, vampirização. Isso também acontece, que é baseado naquilo que nós estávamos colocando, de que nossos corpos, nós temos esse processo das energias acontecendo. Nós temos uma energia, cada um tem uma energia sua, uma bioenergia. E se você não sabe dominar isso, como o domínio emocional, falando em domínio, você pode perder essas energias e ser vampirizado. Mas existe uma maneira de você criar uma barreira para isso? Existe. E qual seria? Uma das coisas que a gente coloca é uma que a gente chama, uma técnica, por exemplo, chamada estado vibracional. É assim, você tem a consciência dessas energias e você controla elas. Entende? Então, por exemplo, não tem aquelas situações onde as pessoas jogam energia nas outras pessoas, para fazer energia de cura, essas coisas? Qualquer um pode fazer isso. Sim, abrem as mãos. Abre a mão, exterioriza. Isso aí é uma coisa também que qualquer um pode fazer. Isso aí, de algum modo, a pessoa já está mexendo com as suas energias. Só que você pode mexer de tal modo que você consiga perceber. Por exemplo, você está com uma pessoa, aí você começa, essa pessoa está me vampirizando. Você pode perceber isso. No momento que ela está vampirizando, você mexe com as suas energias e não deixa mais isso acontecer. Mas aí você impede que isso aconteça. Eu mexo como? Assim, para criar essa barreira? A primeira coisa é a lucidez. O primeiro passo é a pessoa estar lúcida para isso. Aquela história que a gente comentou da autoconsciência. Se a pessoa está percebendo o que está acontecendo, já é um grande passo. Aí ela entra, por exemplo, do que a gente falou, cria uma barreira energética. Ela pega essa energia, ela começa a circular as suas próprias energias, indo dos pés à cabeça. É uma forma que tem. Primeiro você tem que sentir que está sendo esgotado. Isso. Aí você tem que desenvolver essa sensibilidade, Isso não é uma coisa, de outro mundo, super difícil. É uma questão assim, vou colocar minha atenção e vou querer desenvolver isso a partir de agora. Aí a pessoa consegue desenvolver. E isso é uma questão científica também? Não tem nada de sobrenatural? Não. O que nós vemos, nós queremos passar, por exemplo, nos estudos aí da conscienciologia, é que tudo isso pode ser desenvolvido por qualquer pessoa motivada a fazê-lo. Entende? Ou seja, pode ser desenvolvido. E o que a gente coloca da questão da ciência é tudo que está sendo falado aqui, inclusive nessa palestra, nessa conversa nossa aqui, a gente pede para as pessoas não acreditarem. Não acredite em nada, nem mesmo o que a gente está falando aqui. Procura ter as próprias experiências. O que nós falamos nos cursos, que nós vamos falar na palestra, é baseado nisso. Peraí, não acreditar, mas para incentivar a experiência científica, a busca, exatamente. O estudo. Porque se a pessoa acredita, ela fica passiva. Não, é assim, tá bom. Para não só aceitar naturalmente, não aceita naturalmente. Vamos ver se o rebanho, vamos dizer assim. Exatamente isso. Vamos ver se a coisa funciona dessa maneira.
Aí a pessoa vai ter experiência. É que nem eu falei para você. Como é que é a técnica? Ah, você pega energia, joga na cabeça, nos pés e vai mexendo com as energias. Eu te falei. Será que é assim? Aí vale a pena, se você vê, vou passar por uma situação essa, vou colocar a técnica lá que o Maximiliano me colocou, me explicou. Vamos ver o que acontece. Entende? Aí nos cursos, por exemplo, a gente também trabalha com isso, ensina mais detalhadamente, né? Porque isso aí demanda, tipo assim, uma explicação mais detalhada. Aqui a gente está falando de uma maneira mais geral, né? Claro, uma abordagem mais ampla. Mas eu já vi pessoas vencerem o vício da droga, isso que eu vou perguntar tem sentido com a emoção. Vencerem por autodeterminação. Isso aí tem a ver também com o autocontrole e com a emoção da pessoa. E a coisa mais séria disso que eu vejo não é nem a emoção, é a vontade. Sim. Porque dentro daqueles estudos que a gente faz, do estudo da consciência, a vontade é o atributo mais importante que a pessoa tem. Se a pessoa tem uma vontade forte, ela consegue superar qualquer problema. A vontade move qualquer coisa. Que nem o pessoal, a vontade move montanhas. Para vários... tanto positivo... É uma encruzilhada, vai para um lado, para o outro. Aí vem a vontade. Aí a segunda coisa que vem, dentro disso que você está falando, é a intenção. Sim. A pessoa pode ter uma vontade de ferro, mas a intenção negativa. Vai dar problema. Ela vai aplicar mal aquela vontade dela. Porque se você analisar, as famílias pegam, colocam esse pessoal, dependente de químico, colocam em escolas, em instituições para recuperação. Colocam várias vezes, essa pessoa vai e volta para as drogas, vai e volta. E eu já percebi que quando a pessoa quer, ela sai por si própria. E isso tem a ver com a emoção diretamente e com a vontade, que nem você falou. Exatamente. Por exemplo, aquilo que você falou. O que acontece com o negócio das drogas? A droga, ela mexe com uma série de processos bioquímicos nossos e isso dá sensações de prazer, por exemplo, para a pessoa no momento que ela usa a droga. Só que aquela sensação é momentânea. O mal que a droga faz de médio e longo prazo é muito pior do que aquela sensação de prazer que dá no momento do uso, né, de algum problema lá, de alguma coisa relacionada à droga. Sim. O que acontece com a pessoa que tem a vontade? Ela vai ter a vontade para abrir mão de um prazer momentâneo, que é o uso da droga, em prol de um prazer a médio e longo prazo, que é você estar bem. Porque a droga só traz malefício para a pessoa de médio prazo, com as relações dela, com o corpo físico dela, que acaba com o corpo físico e acaba com o cérebro, com uma série de outras condições. Então, a pessoa com a vontade, ela vai conseguir dominar aquele prazer, aquela emoção que dá o processo do uso da droga. Então, ela vai, aquela emoção, eu não vou dar vazão para aquela emoção, porque aquilo é negativo, faz mal para mim. Entendeu? A vontade é que vai dominar isso aí. Faz bem para quem vende. Só. Faz bem para quem vende, exatamente. Mas de maneira pragmática, assim, qual é a meta evolutiva do ser humano nesta vida? Aonde ele tem que chegar? Isso é uma coisa interessante. O homem, nós todos, né, nós estamos aqui para evoluir e melhorar. Cada vida é uma experiência que a pessoa tem para melhorar. A meta dessa vida... A minha meta dessa vida é eu chegar e ser o máximo eficiente nessa vida, ou seja, eu cumprir uma programação de vida, ou seja, eu usar essa vida para eu me melhorar ao máximo do que eu posso. Muitas vezes, antes de eu vir para essa vida humana, eu programei o que eu ia fazer. Então, eu me programei, vou vir na próxima vida, vai acontecer isso, 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 eu quero que aconteça isso, isso, isso. Uma grande meta seria a pessoa conseguir cumprir esse programa de vida dela. Entende? Sim. Seria a meta mais importante. Por quê? Esse programa de vida é justamente o que de mais evoluído a pessoa pode fazer nessa vida humana. Certo. Né? Para não ficar, igual você colocou, o rebanho, né? Repetindo o que todo mundo faz e não fazer nada de bom para si e para os outros. Sem questionar e aceitar. Por isso que existem centenas, milhares de religiões. As pessoas seguem o rebanho. Exatamente. E não querem olhar para o lado, não querem descobrir, não querem evoluir. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa palestra gratuita, aonde vai ser, passasse o telefone, se alguém tiver interesse em participar. Tá bom. E fique à vontade aí para deixar sua mensagem. Tá ótimo. Então, pessoal, nós vamos ter a nossa palestra gratuita, que vai ser no dia 18 de outubro, às 20 horas, lá no Foz Executive Center. É na rua Rui Barbosa, 820, né? É na Sobreloja. E o telefone lá é 3572-0798, tá? 3572-0798.
na rua Rui Barbosa, número 820, sobre Elogia. É uma palestra gratuita. Se a pessoa quiser ligar para marcar, né, uma vaga lá na palestra, já pode ligar para o 3572-0798. Vai ter um curso também, né? Vamos ter No também um domingo. curso. No domingo a gente tem um curso que é um curso de 5 horas, que começa às 14 horas da tarde, vai mais ou menos até às 18, né, com intervalo. E também a pessoa pode ir lá na palestra, que é gratuita, se quiser pode ir direto no curso. E para mais informações no curso, vale a pena também ligar para esse telefone. E o curso a gente vai estar falando na palestra do autodomínio emocional, vamos estar aprofundando ainda mais um pouco que a gente conversou aqui. E no curso a gente aborda mais profundamente alguns temas, por ser um tempo mais dilatado. A nossa ideia é essa lá. Tá bom? Gostaria de agradecer a presença aqui, o senhor Heitor aqui, que nos convidou, os telespectadores também, gostaria de agradecer a paciência, né, de estar nos ouvindo aqui e a oportunidade de estar podendo falar para vocês. Nós é que agradecemos a sua presença, tá? Foi bastante oportuna e está aí uma oportunidade para a pessoa buscar o seu domínio das emoções. É isso, né? Isso aí, vamos lá. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.